Esse trabalho é uma revisão de literatura sobre as propriedades e usos das pedras ornamentais artificiais em comparação às pedras ornamentais naturais. O artigo foi desenvolvido por mim, Leonardo, com o auxílio do Thiago Vieira, Anderson Ravik e da Camila Calazans, com orientação da professora Ana Carvalho Fontes. O trabalho é estruturado em 5 tópicos, dando início com a introdução, em sequência objetivos, materiais e métodos, resultado de discussões e, por fim, as considerações finais. As rochas ornamentais elas são consideradas pela BNT como uma substância rochosa natural, que quando submetida a processo de modelamento e beneficiamento, elas podem ser utilizadas como material estético. As principais rochas ornamentais conhecidas são os mármores e os granitos. O granito é composto basicamente por sílica e apresenta esse aspecto granular, e o mármore é composto basicamente por carbonato de cálcio e apresenta como característica peculiar os veios, que são esses traçados na superfície da rocha. Essas rochas também são acompanhadas pelo quartzito, a ardósia e a pedra-sabão. Esses materiais rochosos eles possuem características que agregam valor estético ao ambiente, e é por este aspecto visual peculiar e próprio que esse material é fomentado no mercado da construção civil. Obviamente que as propriedades físicas e mecânicas são muito importantes, contudo, o contraste estético está diretamente ligado à venda e produção desses materiais. O Brasil ele é um dos principais exportadores de pedras ornamentais naturais, tendo arrecadado no ano passado até o mês de agosto o equivalente a 4,46 bilhões de reais, exportando mais de 1,5 toneladas, de acordo com o balanço disponibilizado pela ABRochas. Em contrapartida, a exploração e manejo desses materiais naturais não renováveis provoca a geração elevada de material residual proveniente das perdas dos processos produtivos do produto final, que pode ser acima de 80%, pode chegar a ser acima de 80% na construção civil. Sendo assim, encontrar maneiras de reutilização para esses resíduos contribui para a valorização do meio ambiente e para o crescimento das taxas de descarte de material natural não renovável. Então, a alternativa de contribuição sustentável abordada nessa revisão de literatura é a produção de uma pedra ornamental artificial à base desses materiais residuais que normalmente são descartados. O objetivo geral desse trabalho é identificar, selecionar e sintetizar as propriedades e aplicações das pedras ornamentais artificiais, as POAs, e avaliá-las em comparação com as pedras ornamentais naturais, as PONs. Sendo assim, nós elencamos os principais processos produtivos dessas POAs e investigamos as principais propriedades físicas e mecânicas das rochas encontradas e avaliamos a viabilidade dessa alternativa de uso dos resíduos. O principal ponto que deu início à utilização dessas rochas ornamentais como material estético foi o desenvolvimento de técnicas de beneficiamento como o polimento, que são técnicas que ressaltam o brilho, modelam e formulam esses aspectos atrativos dessas rochas. Quanto às POAs, além da questão sustentável, ainda temos a versatilidade como um fator muito importante, onde elas podem ser confeccionadas com uma gama extensa de materiais. E também são constituídas em sua maioria por agregados naturais, que são os resíduos, misturados por agentes aglutinantes como resinas poliméricas e matrizes cimentícias. A metodologia utilizada foi baseada no método Systematic Search Flow de Fehrenhoff e Fernandes, que consiste em uma busca por referenciais bibliográficos estruturados em 4 etapas, iniciando pelo protocolo de pesquisa, onde buscamos de forma isolada e também em conjunto os termos Ornamental Stone e Artificial nas bases de dados do Scopus, Science Direct e Web of Science. Os termos em português também foram buscados, porém, por ser um trabalho com um tema inovador e que ainda não constituiu muitos trabalhos, a busca não foi a quantidade de trabalhos encontrados na busca em português não foi uma quantidade significativa, então nós optamos só por analisar somente os trabalhos encontrados na busca com os termos em inglês. Mas esse processo retornou 138 artigos, desses 138, 15 foram descartados por estar repetidos, 112 foram descartados por fuga ao tema e 11 foram selecionados para leitura. Após esse processo, na etapa de análise, os artigos e os dados gerais deles foram armazenados em tabelas e planilhas eletrônicas para dar sequência à etapa de síntese, onde, com o auxílio de planilhas, softwares e análises estatísticas, os dados relevantes para a pesquisa foram extraídos e, por fim, chegamos à etapa de escrita, onde confeccionamos o artigo de revisão, onde foi abordado todos os temas ilustrados. Para os resultados, uma tabela resumo foi produzida para agrupar as informações das 15 diferentes POAs encontradas nos 11 artigos, referentes aos nossos objetivos específicos da revisão. Assim, percebemos que o processo produtivo adotado pela maioria dos autores foi o de vibrocompressão a vácuo, que basicamente consiste em realizar simultaneamente estes processos para compactar a mistura das cargas minerais em resinas poliméricas. A combinação
mais comum encontrada nos trabalhos foi a de resíduos de mármore com adição de resinas poliméricas, cada um com suas respectivas porcentagens para os materiais. E, finalmente, para comparar as propriedades físicas e mecânicas das PONs e das POAs, foram desenvolvidos boxplots com os valores referentes à POA às POAs selecionadas e algumas PONs presentes no Manual das Rochas, elaborado pelo Instituto Eovaldo Lodi, do Espírito Santo. O primeiro boxplot, referente à densidade aparente, nele nós podemos observar que os dados não estão normalmente distribuídos, então eles apresentam assimetria. Para o boxplot das POAs, assimetria à esquerda, ou seja, mais valores altos do que baixos, e para o boxplot das PONs, assimetria à direita, mais valores baixos do que altos. Dentro, claro, dos seus espaços amostrais. Nenhuma das POAs alcançou a densidade mínima das PONs, o que pode ser gerado devido às PONs possuírem uma estrutura rochosa e as POAs herdarem o baixo peso específico das resinas poliméricas. No segundo boxplot, primeiro quanto à porosidade, o boxplot apresentou valores baixos para as POAs, metade deles abaixo do primeiro quartil das PONs, e esses valores baixos podem ser devido ao método de compactação citado, que promove um empacotamento ótimo, reduzindo a quantidade de vazios entre essas partículas. Consequentemente, reduzindo os vazios, a absorção de água também será baixa. Nesse caso, quanto à absorção de água, ambas apresentaram valores baixos, o que é recomendado, e mesmo que o limite superior da POA esteja acima do que a da PON, o terceiro quartil de ambos estão próximos, tendo 75% de seus valores abaixo de 0,4%, mostrando novamente uma absorção de água baixa para ambos as pedras. No quesito resistência à flexão, as POAs se sobressaem consideravelmente, possuindo média de aproximadamente 24 megapascais, quase o dobro da média para as PONs, e praticamente todo o boxplot das PONs estão abaixo do primeiro quartil das POAs. Algumas POAs foram desconsideradas pela disparidade dos valores, como a de Ribeiro, Rodrigues e Carvalho, que apresentou 21.500 megapascais de resistência à flexão.